Testamentos, herança, seguros e previdências privadas ficarão um pouco mais burocráticos com a reforma tributária. Para a gente entender o momento da reforma, estou recebendo aqui no estúdio o advogado Felipe Fortes. Está com a gente, Felipe, bom dia, bem-vindo ao Primeiro Impacto. Obrigado pela gentileza de nos atender. Né? Felipe, eu tenho ouvido muito a seguinte definição, né? Não será o ideal, mas é o que nós temos para o momento. Qual o seu resumo da evolução da reforma tributária até agora? Já passou pelas nossas duas principais casas legislativas, Câmara, Senado. Como é que está isso, hein? Com que olhos o doutor tem acompanhado isso? Gelson, essa reforma tributária que agora está em tramitação, na verdade ela já passou pela Câmara, agora está passando por análise no Senado. É uma reforma que há muito tem sido esperada, porque ela mexe naqueles tributos que compõem o que se chama a tributação do consumo. Sim. Incide sobre bens, sobre serviços, tá? E qual que era o problema? A gente tinha 5 tributos divididos entre estados, municípios, União e Distrito Federal, cada um com competência para regulamentar, isso principalmente no âmbito dos estados, né? Então a gente tinha uma regulamentação por cada estado, Sim. O que trazia uma complexidade gigantesca. E agora com essa reforma, o intuito é englobar todos esses tributos em apenas 2. Um de competência da União e um de competência dos estados, que traz uma simplificação nessa bagunça toda. O seu xará, o Felipe, está dizendo o seguinte: então não haverá redução na cobrança de impostos? Obrigado, Felipe. Bom dia. A ideia inicial dessa reforma é não mexer na carga tributária. Tá. É unificar. Não agora, né? Não agora. Há uma tendência, uma expectativa que unificando você reduz a complexidade, você reduz a complicação desses tributos. Consequentemente, isso reduz o custo para se pagar o tributo, para se manter, e que com o tempo você consiga tornar essa tributação mais racional, né, incrementar a arrecadação e aí, com o tempo, possibilitar uma eventual redução. Aliás, doutor, a gente começou um processo de reforma, mas ele irá desdobrar por muito tempo ainda. Não, com certeza. A tributação do consumo é o começo. Tá. Né? Tem que deixar mais racional, deixar mais simples, para, num passo seguinte, se mexer numa tributação da renda, chegar na tributação da folha. DR está na redação, 7h56. Pergunta para o doutor Felipe. DR. Doutor, bom dia. Estou meio preocupado aí com transmissão de bens. Estão dizendo aí que pode saltar de 4% para até 8% a transmissão de bens do pai aí para os sucessores. É isso? Bom, vamos lá. A tributação da herança, né, da doação, é feita pelos estados. E hoje existe uma determinação que quem dita a alíquota máxima desse imposto é o Senado Federal. Então hoje já existe uma previsão no âmbito do Senado de que essas operações podem ser tributadas em até 8%. Até. Tá. Aqui no Paraná é tributado em 4%. Tá? E essa mesma resolução do Senado, ela diz o seguinte, que esse imposto ele poderá ser progressivo, ou seja, quanto maior o valor daquela operação de transmissão, o bem que está sendo transmitido, maior pode ser a tributação. Ou seja, hoje é 4%, mas o Estado do Paraná podia fazer uma alíquota de 1, de 2, de 3 e de 4, de acordo com o valor do bem. Perfeito. Com a reforma tributária agora, esse poderá, ele se torna obrigatório. Então, os estados obrigatoriamente vão ter que fazer essa progressividade, criar faixas de alíquotas para se tributar de forma diferenciada de acordo com o valor do bem. Correto. Então, já existe essa previsão de hoje se tributar até 8%, e caso aprovada, vai ter que ter essa faixa de alíquota que pode sim levar essa tributação a 8%. Vai levar? Não necessariamente, porque o Estado tem discricionariedade para tributar até 8%. O Estado do Paraná, por exemplo, ainda que venha essa progressividade, ele pode manter em 4%. Ele pode reduzir a 3%. Ou justamente para trazer uma maior justiça fiscal, ele pode levar até a 8%. Perfeito. Mas isso não significa que a família média, por exemplo, vai ser impactada. Aquela pessoa que tem um bem, que vai precisar abrir inventário. É possível até mesmo que seja o contrário, que ela seja contemplada com uma redução daquela carga. Olha só que mensagem bacana. A Magali escreveu o seguinte: eu tenho uma empresa, já gastamos muita energia e recursos para monitorar o vai e vem dos impostos. Ainda que esteja muito longe do ideal, pelo menos estamos tratando do assunto. A Magali tocou num ponto, doutor,
Porque é muito grave hoje o quanto as empresas gastam para pagar imposto. A burocracia do imposto. Né? Essa é uma distorção seríssima, né? Existem pesquisas que dizem que o Brasil é o segundo ou terceiro no mundo do custo da burocracia do tributo. Tem uma outra pergunta que é bem bacana aqui. O Antônio diz o seguinte: para acompanhar a evolução disso tudo e entender onde eu vou, o que a gente fala, para onde a gente vai para acompanhar e entender? Fica de olho no noticiário, doutor? É que às vezes o noticiário pesa a mão, fica muito burocrático também. É verdade. Não, é importante ter um bom corpo de amparo ali, né? Advogado, contador, que é o pessoal que geralmente está antenado para essas Por enquanto inovações. Não vamos dispensar o contador ainda não, né? De forma não, por enquanto não. Doutor Ricardo, obrigado pela gentileza de nos atender. Doutor Felipe, pela atenção conosco aqui. O senhor vai voltar, viu, doutor? A gente precisa falar com mais recorrência sobre esse assunto, para que você, cidadão, pagador de impostos, seja você empreendedor ou não, você entenda como a evolução da reforma tributária vai mexer com a sua vida. Tem muitas dúvidas e a gente com certeza vai voltar a esse assunto, tá bom?